Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre Microsoft Excel. É isso aí, toda quinta-feira é dia de aula de Microsoft Excel aqui no nosso canal. Então, se você ainda não está inscrito, clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que nós publicarmos novos vídeos aqui no canal. Então, já deixa o seu like aí e vamos aqui para a nossa aula. Então, vamos aqui, eu tenho aqui uma planilha onde nós temos um gráfico e o que nós vamos desenvolver hoje? Nós vamos aprender a criar um formato condicional de número nos nossos rótulos de dados. Conforme nós modificamos aqui uma métrica, ele vai mostrar um formato diferente. Então, aqui nós temos números inteiros. Se a gente selecionar uma outra métrica, ele pode mostrar em porcentagem. E a gente vai fazer isso para que os nossos formatos eles sejam atrelados à métrica que a gente selecionou, ok? Como é que a gente vai montar isso? Então, a gente tem uma tabela aqui de métricas, a gente já tem todos os dados formatados. Eu vou pegar aqui uma planilha onde a gente vai montar os nossos exercícios, tá bom? Então, eu tenho aqui a nossa planilha de gráfico e eu tenho aqui a nossa tabela de métrica. O grande segredo disso aqui é montarmos uma tabela como essa, onde nós temos todas as métricas. Então, aqui eu já transpus aqui os valores de métricas que vocês veem aqui e os nossos formatos de número. Onde que eu vejo esses formatos de número lá ainda? É bem simples. Então aqui, quando a gente formata uma célula, eu selecionei todos esses dados aqui dessa coluna e eu clico em página inicial aqui em número. Vocês clicarem nesse ícone aqui de formato de número, vocês vão perceber que ele está formatado como número. Quando você selecionar uma formatação qualquer aqui, que vai ser exibida para esses valores, a gente vai clicar aqui em personalizado e aqui você já vai ver o formato de número. Basta você selecionar, copiar e você vai colocar aqui. Um grande detalhe que eu utilizo é quando eu vou colar esse formato, eu coloco um apóstrofo para ele ser interpretado como um texto, ok? Então, para não ter nenhum tipo de problema aí com formatos como, por exemplo, 0% ser interpretado como valor zero, eu já coloco aqui um formato de texto colocando um apóstrofo antes. Esse apóstrofo ele indica que essa célula contém um texto dentro dela, ok? Então eu fiz isso para cada um. Selecionei aqui, por exemplo, as minhas células que estão formatadas como porcentagem. Pressionei Ctrl 1 também, que é a mesma coisa de clicar no botãozinho de número. Aqui está formatado como porcentagem. Se você clicar aqui em personalizado, você vai ver o formato. Então o formato está aqui, basta você copiar e montar a sua tabela de métricas. Então aqui, para quem já viu aí o nosso artigo sobre formatos de números personalizados, a gente tem aqui um artigo que explica como entender esses formatos. Então aqui eu tenho um número inteiro, ok? Aqui eu tenho um número com porcentagem sem casas decimais, o mesmo formato de número inteiro. Aqui é um número inteiro, ok? Com um R cifrão antes, e aqui eu tenho um número decimal com duas casas decimais com um R cifrão antes. Então vamos lá, o que a gente vai montar aqui no nosso exercício? A gente vai, depois de montar essa nossa tabela, que ela está chamada aqui de formatos, essa nossa tabela principal se chama métrica, nós vamos vir aqui na nossa tabela de gráficos, na nossa planilha de gráficos. O que a gente vai montar aqui? A gente vai montar exatamente aquele mesmo exercício, o nosso caixa de combinação aqui onde eu vou selecionar a métrica, e aqui nós vamos montar o gráfico. Porém, a gente criou uma tabela secundária que vai ser útil para puxar os valores da nossa tabela principal aqui de métricas, tranquilo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é inserir a nossa caixa de combinação. Para isso nós vamos clicar aqui na guia desenvolvedor, vamos clicar aqui em inserir e vamos escolher aqui a opção caixa de combinação. Feito isso, nós vamos desenhar aqui a nossa caixa de combinação e vamos clicar com o botão direito nela, formatar controle, e logo em seguida nós temos que escolher o intervalo de entrada, que é quais as opções que vão aparecer nessa caixa. Então vou clicar aqui na setinha, vou clicar aqui na nossa guia dados e vou selecionar a lista de métricas que eu tenho, que são justamente as minhas 5 métricas aqui. Volto aqui na setinha e clico agora em vínculo de célula. O que é o vínculo da célula? É uma célula que estará vinculada a essa caixa, que quando eu selecionar uma opção, essa célula vai mudar de valor identificando qual item foi selecionado. Então, no nosso caso, eu já preparei aqui uma tabela ao lado, onde eu tenho escrito controle, e vai ser a célula C2 que vai estar vinculada a essa nossa caixa de controle. Vou clicar em OK, e quando eu selecionar qualquer opção aqui, vocês vão ver que ele vai me falar a posição do item selecionado. Então, o item 1 é a minha métrica, conversão é a minha métrica 2, o item 3 é a minha métrica quantidade de vendas e assim sucessivamente. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar essa nossa tabela montada para trazer para cá o nome da nossa métrica e trazer também o formato que está nessa outra tabela aqui. Isso é bem simples, a gente vai utilizar a função índice. Então nós vamos dar um zoom aqui para você acompanhar comigo. Vou digitar aqui igual, índice, e nós vamos selecionar a nossa matriz. Vou vir aqui na minha planilha de dados e a minha matriz vai ser todas as métricas, ok? Então ele já coloca aqui para a gente na nossa barra de fórmulas, olha, índice, formato, métricas, legal? Então a gente vai voltar aqui agora na nossa planilha de gráfico
E feito isso, a gente vai agora colocar ponto e vírgula e vamos identificar aqui o nosso controle, aqui, olha, a célula C3, como a posição do elemento dentro dessa nossa matriz. Então, nós temos a matriz métrica, queremos o item número 3. Feito isso, para que a gente der um Enter, ele traz para a gente justamente o nome que está lá. Então, se você voltar aqui, olha, o terceiro item dessa nossa matriz, né, desse nosso vetor, é quantidade de vendas. E assim a gente vai replicar o mesmo cálculo, ok, para formato. Então, igual, nós vamos utilizar aqui a função índice, vamos voltar aqui na nossa planilha de dados, vamos selecionar a nossa coluna aqui de formato e vamos colocar ponto e vírgula e lá na nossa guia planilha nós vamos selecionar aqui a nossa célula C2. Vou fechar parênteses e a gente já vai ter aqui os nossos formatos. E isso aqui vai ser bastante útil para o nosso exercício. O que a gente vai fazer? Olha, a gente colocar aqui ligações, vocês vão ver que vai selecionar aqui a palavra ligações e o formato. Se eu colocar aqui conversão, ele traz as opções que tem lá na nossa tabela, né, na nossa lista de indicadores. A gente vai utilizar a mesma função índice para retornar aqui os valores que a gente tem para cada um desses meses. O que vai acontecer? A gente vai aqui fazer da seguinte maneira. Vamos voltar aqui. Quando eu estiver em janeiro, nós vamos selecionar aqui, olha, aqui nós temos também os mesmos indicadores e os seus valores. Porém, na direção, né, vamos dizer assim, na orientação de linha. Então, aqui eu tenho 5 colunas com seus indicadores, né, que indica para mim o valor de janeiro para cada um desses indicadores. Então, se aqui o meu indicador selecionado for o indicador número 4, como está aqui, ele tem que, em janeiro, retornar o quarto valor, que seria total vendido, dentro dessa célula. Para isso, nós vamos, então, utilizar aqui também a função índice, porém, nós vamos selecionar agora aqui apenas os valores de janeiro, ok? Já que eu estou fazendo para janeiro, nós vamos clicar aqui, voltando na nossa tabela. Então, nós vamos ter aqui o formato da dados de B2 a F2. Vamos colocar ponto e vírgula e nós vamos selecionar aqui o nosso controle. Dessa forma, ele vai trazer para mim, dentro desse intervalo de B2 a F2, o quarto elemento que está indicado aqui. A gente, como vai copiar e arrastar essa fórmula para as demais células, nós vamos travar utilizando a célula F4 para colocar o cifrão antes do C e antes do 2. Vou fechar parênteses e nós vamos trazer aqui os valores, ok? Então, arrasto para cá e perceba que os valores, quando a gente utiliza essa técnica, ele não traz formatação. Perceba que aqui a formatação não está correlacionada. Então, se a gente selecionar aqui, olha, se a gente vir aqui e modificar, vocês vão ver que os formatos vão vir sem qualquer tipo de formato, os valores sem qualquer tipo de formato. E é por isso que nós temos essa célula de formato, porque nós vamos atribuir esses formatos ao nosso gráfico. Então, antes de mais nada, nós vamos selecionar aqui essas duas colunas, vamos clicar em inserir, vamos vir aqui em gráfico e nós vamos selecionar aqui o nosso gráfico de colunas 2D. Colunas agrupadas, vamos aumentar aqui, vamos fazer algumas formatações. Então, vou colocar aqui o nosso gráfico, vou selecionar aqui um modelo pré-criado, pode ser esse nosso modelo aqui, ok? A gente vai remover aqui o nosso título e vamos ter os formatos. Então, perceba que quando eu selecionei ticket médio, ele já trouxe para mim aqui o ticket médio dos valores sem nenhum formato. Se eu selecionar ligações, olha lá, ele traz para mim os números sem nenhum formato também, ok? Do jeito que está aqui. Por exemplo, se eu seleciono conversão, ele deveria trazer aqui em porcentagem. Ele está trazendo sem o formato necessário, né? Que aqui está em números decimais. O que aconteceria se eu viesse aqui e aplicasse o formato diretamente? Por exemplo, colocando aqui em porcentagem. Aqui ele vai modificar, porém, quando eu selecionar aqui, os valores todos também vão estar em porcentagem. E isso é um grande problema para a gente. Então, como é que a gente faz, então, para ter esse nosso rótulo aqui formatado de forma com que, dependendo do meu indicador selecionado, ele mostre essa formatação corretamente para mim? Então, antes de mais nada, eu vou remover aqui o formato, vou clicar aqui em número, selecionar geral novamente, e nós vamos voltar para o formato sem número e vamos aplicar este formato aqui. Como que eu vou fazer isso? Basicamente, nós vamos utilizar uma função, eu vou dar um zoom aqui novamente, para formatar esse número utilizando esse formato dentro dessa célula. Então, nós vamos colocar aqui igual, ok? Vamos selecionar a função texto. Essa função converte, olha, se a gente olhar aqui, converte um valor de texto em um formato de número específico. Então, eu trago o número que está aqui e o meu formato de texto vai ser justamente este formato que trouxemos aqui com a função índice, ok? Essa célula, como eu vou arrastar para as demais, o meu formato tem que estar fixo, então vou pressionar F4 também e vou fechar parênteses. Feito isso, nós vamos ter aqui, olha, o número em formato de texto já formatado. Olha, quando eu arrastar aqui, vocês vão ver que ele já vai trazer. Se eu seleciono aqui, olha, ligações, vocês vão ver número inteiro. Se eu seleciono aqui conversão, vocês vão ver em porcentagem, ok? Porque o formato estilizado é esse formato aqui. Olha lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai modificar esse nosso rótulo de dados aqui, que foi adicionado. Se você não tiver adicionado, eu vou apagar aqui, ó.
Você pode clicar no botão direito, adicionar rótulo de dados. E o que a gente vai fazer? Botão direito no rótulo, formatar rótulo de dados. Desta forma, nós vamos agora marcar esta opção, ó, valor a partir de célula. E vamos selecionar este formato aqui, onde nós fizemos a nossa fórmula. Vou dar OK, ele vai adicionar os dois, porém agora você vai ter que vir aqui e desmarcar a opção valor. E você já vai ver o seu formato aí, a sua célula toda formatada, né? O rótulo. Olha, se eu modifico para conversão, olha lá, o meu formato está em porcentagem, pois ele está utilizando esta célula para retornar os meus dados dos rótulos, ok? Olha lá, ticket médio, você vai ver com o R cifrão, ok? Aqui a gente pode colocar o rótulo, olha, formatar rótulo de dados. Nós vamos colocar o nosso rótulo aqui na extremidade externa, ok? Perceba que ele está branco e nós vamos modificar aqui a cor dele para preto, para que a gente consiga visualizar melhor. Então já tenho aqui, olha, com formato de moeda, se eu seleciono aqui a porcentagem com formato de porcentagem, se eu seleciono a quantidade de vendas com formato de número inteiro. Legal? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixe de clicar no vídeo aí em gostei, inscrever no canal e a gente se encontra na nossa próxima dica de Excel. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.